Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E termina hoje o prazo para o empregador pagar a segunda parcela do 13º salário. A segunda parte do 13º salário representa a metade do valor que o funcionário ganha com os descontos, como imposto de renda e INSS, o que faz com que ela seja menor do que a primeira. O pagamento do valor é feito com base no salário de dezembro, exceto no caso de empregados que recebem comissões ou porcentagens, que deve ganhar a média anual dos valores. Os trabalhadores que tiveram a jornada de trabalho reduzida recebem o 13º de forma integral, com base na remuneração do mês de dezembro. O valor do benefício não tem influência das reduções temporárias de jornada e salário. O trabalhador temporário tem direito ao pagamento do 13º proporcional aos meses trabalhados. E os trabalhadores domésticos também recebem o benefício. Caso o empregador não respeite o prazo do pagamento ou não pague o valor devido, pode ser autuado por um auditor fiscal do Ministério do Trabalho no momento em que houver fiscalização, o que vai gerar uma multa de R$ 170,25 por empregado. O número de mortes em acidentes de trânsito caiu em novembro no estado de São Paulo. Mas um levantamento apontou que aumentaram as vítimas de acidentes com caminhões, motocicletas e pedestres. O número de mortes em acidentes de trânsito em geral caiu 9% no mês de novembro no estado. Segundo uma pesquisa do Infociga, em novembro de 2020, 426 mortes foram registradas. Já em novembro deste ano foram 387. Os acidentes com vítimas fatais envolvendo ônibus tiveram uma queda de 78% no período, 47% no ano passado e 10% neste ano. O número de óbitos em acidentes de carro diminuiu 15%, de 103 para 87. As mortes registradas em acidentes envolvendo bicicleta também caíram, de 36 para 27, uma queda de 25%. Já a quantidade de mortes envolvendo caminhões aumentou 12%, passando de 16 para 18 mortos. E os óbitos envolvendo motocicletas subiram 5%. Foram 142 em novembro do ano passado contra 149 este ano. Também houve alta no número de pedestres mortos, de 82 atropelamentos para 87 casos, uma alta de 6%. E nos destaques internacionais, a Malásia registrou graves enchentes neste fim de semana, após uma tempestade que deixou mortos e mais de 50 mil desabrigados. Especialistas alertam que o agravamento da situação é decorrente do aquecimento global. A informação foi confirmada pelas autoridades nesta segunda-feira, que estimam que choveu em apenas um dia, o equivalente a um mês. Isso nunca aconteceu antes, é a primeira vez, tenho a loja há mais de 24 anos, nunca vi isso. As chuvas torrenciais do fim de semana provocaram inundações em várias cidades. Vias foram bloqueadas e passageiros ficaram presos dentro de carros por várias horas. Os estados de Pahang e Selangor foram os mais afetados. Com o fim das chuvas, nessa segunda-feira, moradores conseguiram retornar para suas casas. O país do sudoeste asiático sofre inundações durante a estação chuvosa todos os anos, mas os danos foram particularmente graves dessa vez. Especialistas apontam a influência do aquecimento global no agravamento das enchentes na Malásia. Centenas de pessoas morreram na passagem pelas Filipinas do Rai, um dos tufões mais letais a atingir o país nos últimos anos. O balanço ainda pode aumentar à medida que as agências avaliam a dimensão do desastre. Nesta segunda-feira, prosseguem os esforços para levar alimentos e água às ilhas devastadas. De acordo com a polícia, pelo menos 500 pessoas ficaram feridas e mais de 50 desapareceram depois que o tufão Rai varreu o sul e o centro do arquipélago. A Cruz Vermelha Filipina relatou um desastre total nas áreas costeiras atingidas, com casas, hospitais e escolas destruídos. Mais de 300 mil pessoas abandonaram suas casas e hotéis nas praias.
Várias áreas ficaram sem comunicação e sem energia elétrica, enquanto em outros lugares telhados foram arrancados e postes de luz derrubados. O tufão Rai atingiu as Filipinas na última quinta-feira, com ventos de 195 km por hora. No sábado, se afastou avançando pelo mar da China e no domingo estava ao largo da costa do Vietnã, movendo-se para o norte. O Rai atingiu as Filipinas após a temporada de tufões, já que os ciclones costumam se formar entre julho e outubro. Os cientistas alertam que esses fenômenos estão se tornando cada vez mais intensos em consequência das mudanças climáticas. As Filipinas são um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas, registrando quase 20 tufões e tempestades por ano, alguns com efeitos devastadores. E olha só, 2 turistas japoneses e um astronauta russo retornaram à Terra hoje, depois de ficarem 12 dias na Estação Espacial Internacional. A missão foi organizada pela Agência Espacial Russa e pela empresa americana Space Adventures. O magnata da moda Yusaku Maezawa, de 46 anos, e o assistente Yozo Hirano pousaram no Cazaquistão ao lado do cosmonauta russo Alexander Misurkin. Em um comunicado, a Roscosmos anunciou que o voo da nave espacial turística Soyuz MS-20 foi concluído com sucesso. De acordo com a assessoria de imprensa do Distrito Militar Central, o grupo foi recebido na chegada com um prato surpresa de macarrão japonês. A viagem marcou o retorno da Rússia ao turismo espacial após uma pausa de uma década. O setor, no qual o país perdeu terreno para empresas privadas americanas, passa por um grande aumento de interesse e representa uma fonte de recursos financeiros. O trio passou 12 dias a bordo da ISS, período em que o bilionário japonês estabeleceu uma agenda carregada com uma lista de 100 tarefas a cumprir no espaço. Maezawa e seu assistente foram os primeiros turistas japoneses a viajar ao espaço desde 1990. Na época, um jornalista visitou a estação Mir soviética. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.